Apocalipse 20, 5. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Façamos uma análise mais profunda dessa passagem. Podemos entender que tal passagem mostra que há 2 tipos de ressurreição. A primeira, que ocorre para aqueles que reinam no céu junto com Jesus Cristo, e a segunda, que é a de Apocalipse 25. Essa passagem se refere à ressurreição na terra, pois tal ressurreição ocorre no contexto terrestre, não no celestial. Os beneficiados dessa ressurreição se juntam às nações que já estavam na terra desde o início do reinado milenar. Então tenha tais pontos em mente. Agora então, como entender Apocalipse capítulo 20, versículo 5, que diz que os restantes dos mortos, que não ascenderam para junto de Cristo nos céus, somente voltarão a viver após os 1000 anos? Isso parece contradizer o ensino bíblico de que é durante o reinado de Cristo que os mortos serão levantados. Para isso, precisamos entender o que o escritor quis dizer com o termo mortos. Vejamos um pouco mais adiante no mesmo relato. Apocalipse 20, 12. João relata: vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. Calma lá, mortos em pé diante do trono? Obviamente, a palavra mortos nessa passagem equivale a os que foram ressuscitados. Assim, o que o texto realmente diz aqui é: vi os que foram ressuscitados, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. Se voltarmos agora para o versículo 5, fica mais fácil de entender. Os outros mortos, ou seja, os demais mortos, que são primeiramente aqueles que foram ressuscitados, mas também englobam todos os filhos de Adão, não voltaram a viver até os 1000 anos terem terminado. Como assim os que foram ressuscitados não voltaram a viver? A fim de que compreendamos o que significa voltar a viver, precisamos apenas olhar o versículo anterior. Tratando da chamada primeira ressurreição, ou seja, a ressurreição celestial, João diz que aqueles que participam nela voltaram a viver e reinaram com Cristo por 1000 anos. É bastante plausível que se entenda que voltar a viver nesse contexto não se limita apenas a ser ressuscitado, mas a receber a recompensa da vida eterna. Assim, é possível que se entenda a passagem do versículo seguinte, no capítulo 20, como se referindo à vida eterna perfeita sem pecado. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 22, 1 e 2. E ele me mostrou um rio de água da vida, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Dos 2 lados do rio havia árvores da vida. As folhas das árvores eram para a cura das nações, ou seja, das nações que moram na terra e que já estavam na terra desde o início do reinado milenar. Então aqui nós vemos que no livro de Apocalipse, o termo vida, conforme apresentado em Apocalipse 22, 1 e 2, está sempre ligado à vida eterna, à vida perfeita, à verdadeira vida, conforme disse Paulo em 1ª carta a Timóteo 6,19. Quanto ao termo vida, o livro de Apocalipse fala da árvore da vida, da coroa da vida, do livro da vida, das águas da vida, do espírito de vida da parte de Deus e do rolo da vida. Perceba que todas as referências à vida em Apocalipse são em relação à vida eterna, sem pecado, perfeita. E aquilo que João relata sobre a soltura de Satanás corrobora para tal fim ou tal interpretação. Veja só, Apocalipse 20, 7 e 8. Assim que os 1000 anos tiverem terminado, Satanás será solto da sua prisão e ele sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra. O número delas é como a areia do mar. Ou seja, indefinido.
Veja que interessante isso. Qual seria o propósito de o diabo sair para enganar as nações, sendo que hoje ele já faz isso? Se assim fosse, a prova final seria mais do mesmo. Mas não é assim. O texto contém uma expressão bastante curiosa: passar a viver. Isso indica que na prova final, o diabo encontrará pessoas que estarão plenamente vivas, ou seja, sem pecado. O escritor explica que aqueles que participam da primeira ressurreição são imunes à segunda morte, ou seja, à destruição. Essa declaração necessariamente vai implicar que o restante dos mortos em Apocalipse 25 não está imune à destruição, ou seja, os participantes da segunda ressurreição, em contraste com os da primeira ressurreição, podem vir a ser enganados por Satanás e sofrer a segunda morte no lago de fogo, que representa a destruição eterna. Portanto, parece ilógico alegar que assim que os mortos são ressuscitados no novo mundo, o próprio diabo já seja libertado também. Isso seria apenas mais do mesmo. Mas caso entendamos a declaração de voltar a viver como representando um caminho de aperfeiçoamento, um caminho para a vida eterna, um processo gradual de aperfeiçoamento humano, então faz sentido que Satanás seja solto apenas após os 1000 anos, para que ele possa testar a humanidade do mesmo modo que Adão foi testado. Portanto, é bastante plausível entender a passagem de Apocalipse capítulo 20, versículo 5, de uma perspectiva simbológica. Os mortos se referindo a todos os que herdaram a morte adâmica e voltar a viver como uma referência à vida eterna em perfeição. Apesar disso tudo, precisamos deixar claro que não faz uma real diferença para nós hoje quando os mortos serão ressuscitados no novo mundo de Deus. Suponhamos que você sobreviva ao Armagedon na Terra e seja parte das nações que estarão na Terra por 1000 anos enquanto Satanás estiver preso. Aí suponhamos que você descubra, durante o milênio, que os mortos serão ressuscitados apenas depois dos 1000 anos. Será que esperar um pouco mais faria uma real diferença para quem tem a eternidade pela frente? Será que os mortos ficariam impacientes por ter que esperar um pouco mais pela ressurreição? É claro que não. Portanto, esse ponto não é um ponto essencial para a nossa relação com Deus agora e nem torna a nossa esperança menos real. Eu estou dizendo isso para que você se concentre no que realmente faz a diferença, no que realmente importa. O que realmente importa é que haverá pessoas na Terra, as chamadas nações, no início do reinado milenar, durante o reinado milenar e após o reinado milenar, e que também haverá uma ressurreição no novo mundo de Deus, seja ela no início, durante ou depois do reinado milenar. Não faz uma real diferença. O que realmente importa é que haverá uma ressurreição, e isso nos motiva hoje a ter esperança. Um grande abraço. A verdade liberta.